Bem-vindos ao Conceito Podcast. Hoje, dando continuidade à nossa série, iremos falar sobre câncer de intestino. Conosco, doutora Lorena Quaresma. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Eu que agradeço. Conosco ele, Carlos Albuquerque. Estamos aí para mais uma conversa boa. Doutora, o que é o câncer do intestino? Câncer de intestino é quando a gente tem uma proliferação atípica, desordenada e acelerada da proliferação celular no tecido do intestino. E aí, essa proliferação origina tumores, que são lesões sólidas naquela região. O que causa? Multifatorial. Eu acho que essa é a resposta da causa Todo para câncer, todos os cânceres. A gente não tem uma causa em específico, mas a gente tem predisposições genéticas, síndromes genéticas associadas ao aumento do risco de câncer de intestino, inclusive síndromes familiares. E a gente tem algumas outras coisas que aumentam o fator de risco, são predisponentes. Posso falar rapidinho delas aqui? Sedentarismo, para quem só fica esquentando o sofá, faz favor de levantar. Excesso de carne vermelha. Bacons defumados, processados. Tabagismo. O tabagismo está em todas, né? Vilão, né? Impressionante. Vilão, a gente tem que combater esse hábito da nossa sociedade. Nós médicos dizemos proscrever, ou seja, que isso não exista mais, né? A gente não pode recomendar tabagismo para ninguém. O índice maior do índice do câncer do intestino está em mulher ou em homem? Muito balanceado. É difícil a gente comparar as incidências, não me refiro a números absolutos. Porque, por exemplo, o tumor mais incidente em homem é próstata, né? O tumor mais incidente em mulheres é mama. Mulher não tem próstata, então não dá para comparar. Mas nos últimos 10 anos, o câncer de intestino, tanto na lista dos homens quanto na lista das mulheres, está entre os 5 mais, até entre os 3 mais. Então, assim, está sempre entre os campeões no ranking de incidência. Mulheres e homens têm alto risco de câncer de intestino. Uma coisa me chama a atenção, eu já li várias vezes que os alimentos embutidos, as salsichas, as mortadelas da vida, são altamente vilões, né? Eles não são vilões, são muito vilões, não é isso? Exatamente. E impressionante como as pessoas fingem que não leem isso. Você vai em qualquer lugar, cachorro quente com salsicha, pão com mussarela, com mortadela, os embutidos todos, né? Eu acho que esse é um tipo de alerta que ninguém ouve sobre os alimentos embutidos. É impressionante. Eu nunca vi alguém falar assim, não vou comer essa salsicha porque ela é cancerígena. Ninguém recusa. É impressionante o negócio. Ô, Carlos, sabe o que meus pacientes familiares falam? Se eu for seguir tudo, eu não vou fazer nada na vida. Eu falei, não é por aí. Então, o que o oncologista tenta ensinar para a população é equilíbrio e bom senso. Eu vou te dar um exemplo que não é que tem que ser seguido, mas um exemplo de equilíbrio. Eu adoro bacon, que os meus colegas oncologistas não ouçam isso. Tem hipocrisia aqui não, tá? Eu adoro bacon. Só que eu não compro bacon na minha casa. Eu evito comer bacon. De segunda a sexta, no meu dia a dia, não entra o bacon. Mas se, por exemplo, eu for convidado na sua casa para comer uma feijoadinha e tiver um bacon lá, cara, tudo bem. Então a gente tem que entender... Saiu de uma festa, 2 horas da manhã, passou ali naquele trailer. Você não vai pedir um X-Bacon? Vou julgar. E se a doutora passar de carro e ver o paciente dela parado lá comendo um X-Bacon, eu vou falar, faz bem. Equilíbrio, parcimônia, reduzir. O que não pode é ficar comendo embutidos, processados e carne vermelha todo, né? o tempo todo. Todo dia? Não. Em critério de exceção, sim. Lembrando que faz mal. Então eu não vou comer bacon 5 vezes na semana. Vamos comer de 15 em 15 dias, vamos comer 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, mas com critério de redução. E a história da carne vermelha, porque depois que você passa dos 40, dos 50, agora a gente está ouvindo os médicos lembrarem que a gente precisa de proteína, coma proteína. E aí você fala da carne vermelha e já dá um nome agora. Tem que buscar outras proteínas, porque só a carne vermelha não pode. Ovo, frango, peixe, suplementos
whey protein e outras formas de proteína no mercado. A gente tem hoje uma infinidade. Só para você entender, se você toma um iogurte natural, você tem proteína dentro dele. Você tem um aporte proteico nutricional daquele iogurte. Então, a gente tem alimentos, não necessariamente a carne vermelha, que nos conferem proteína. Não estou pedindo para não comer carne vermelha. Eu estou pedindo moderação na carne. Não pode ser um churrasco por dia, né? Não pode ser um churrasco por dia por 2 motivos, tá? A carne tá cara. 3 motivos. 3 motivos. Eu vou te interromper, senão vai virar 10. A carne tá cara, tudo bem, você tem razão. Mas o carvão e o churrasco é cancerígeno. O carvão? É. Faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus. Você perguntou, eu preciso responder. E terceiro, pela carne vermelha. Do carvão eu nunca tinha ouvido falar. Ainda bem que você não me perguntou se eu gosto de churrasco, tá? Mas a resposta é sim, É claro e muito. que Mas o que a gente faz? É exatamente o que você falou. Eu não vou comer churrasco todo dia. Eu vou deixar para o final de semana, para uma eventualidade. Não tem problema. A situação é, eu não posso tornar o churrasco uma rotina que eu faça várias vezes por semana. Porque além de ter a carne vermelha, eu tenho a defumação pela fumaça e pelo carvão, entende? é a defumação em si que torna é isso que o é risco maior. cancerígeno. É. Produz uma série de toxinas que aumenta o risco do câncer de intestino. O câncer de intestino é hereditário? Parte dele, sim. A gente tem aí algumas síndromes hereditárias e a gente vai investigar isso daquele paciente que chega no consultório com um diagnóstico de câncer de intestino, através do histórico familiar, de uma avaliação da história clínica dele, de um teste genético, a gente consegue individualizar para saber quem teve um câncer ligado à hereditariedade ou não. A maioria dos cânceres de intestino não são hereditários, mas parte deles sim. E pode se confundir com a tal da diverticulite ou não? Pode ser confundido pelo paciente e não pelo especialista. Perfeito. A diverticulite é uma doença benigna do intestino. O câncer é uma doença maligna. O câncer gera tumores sólidos. A diverticulite, vou te deixar um conceito que você nunca mais vai esquecer. Eu tenho um cano mole, que é o intestino. Sim. Quando a parede desse cano gera sacos para o lado de fora, é o divertículo. Sim. O divertículo é um monte de saquinhos que sai para as partes externas do intestino. E a diverticulite é quando cai comida nesse saquinho e esse saquinho inflama. Então, a diverticulite é a inflamação de saquinhos formados no seu intestino, que não eram para estar lá, mas que acontecem. O câncer é um pouquinho diferente. É uma biologia que tem uma característica de crescer, de gerar metástase, enfim, outras implicações. Quando sei que houve uma alteração no meu intestino? Alguma dor, alguma dificuldade? Maligna? Pensando em malignidade? Aí já cai naquilo que os médicos falam, né? Quando vem o sintoma, Já não é bom. está atrasado demais, Já né? está atrasado para ir no médico. Mas, enfim, antes tarde do que nunca. Então, às vezes, o paciente fala assim, eu fui fazer cocô e depois que eu levantei, eu vi que tinha uma raia de sangue no vaso. Eu comecei a fazer cocô e o meu cocô diminuiu o diâmetro, tá parecendo fita, mudou a espessura. Eu fui fazer cocô e senti dor. Ou então eu evacuei e tive umas fezes pretas, escuras, parecendo uma borra de café, que pode ser de câncer e pode também não ser. Ou eu não tive nada disso, mas eu tive uma dor abdominal inespecífica, tomei um Buscopan e não melhorou. Uma dor que recorre em abdômen, uma sensação de cansaço, fadiga, uma perda de apetite, uma perda de energia, enfim, uma infinidade de sintomas. Mas tem que ser recorrente, né, doutora? Que quando você falou esses sintomas, aí você pensa assim, não, mas eu Já passei, tive, socorro. passei. E se você comer beterraba? Aí muito você vai fazer susto o que você teste. leva. Aí você vai fazer o teste no outro dia. Para de comer a beterraba e olha a questão das fezes. Mas vocês lembram no início da nossa fala? Todo paciente, aos 45 anos, que não sente nada, precisa de fazer uma colonoscopia de rastreio. É. Então, eu preciso procurar o câncer antes dele aparecer. Então, se eu fiz 45, soprei as velhinhas lá e fiz a minha colonoscopia, eu posso fazer cocô com sangue. Mas eu já fiz a colonoscopia e sei que não tem nada. Então, vai ser beterraba mesmo. Agora, se eu nunca fiz uma colonoscopia e minha coloração das fezes está diferente,
Vai lá no médico. Nossa, é um alívio quando você lembra. Não, peraí, eu comi beterraba que ontem à noite. É, beterraba. Tá certo. Aí é bom demais. Mas não custa conferir, procurar um colega. Se nunca fez, faça uma colonoscopia. Aí colonoscopia, gente, não é uma para a vida, não, tá? É uma a cada 5 anos, se tiver tudo normal. Se tiver alguma alteração suspeita, a gente vai diminuir o intervalo. A colonoscopia, ele é específico para o intestino? Ele é específico para a parte retal e para a porção do intestino, falando principalmente do intestino grosso, tá? Ele pode também, a gente consegue avaliar um pouco o intestino delgado, né? Mas é mais para cólon e reto. Gases e inchaço tem a ver com o intestino? Sim, mas não necessariamente tem a ver com tumor. Se eu tiver um tumor na luz do meu intestino gerando uma obstrução, eu posso ter uma distensão abdominal e por isso imaginar que eu estou com gases. Mas eu posso ter comido algum alimento que me dá muito gás e eventualmente ter gases também. Então é um sintoma que a gente chama de inespecífico. Tem como prevenir o câncer do intestino? Colocar um tênis, ir para a rua correr, ir para academia, não comer churrasco todo dia, Ai, Carla, reduzir os defumados, multiprocessados, idealmente não fumar e não beber. Os multiprocessados. Sedentarismo e combate à obesidade também é fundamental. Os multiprocessados eu acho que a gente consegue, né? Não é um é esforço difícil, tão não. grande. Não é difícil, não. Para o resto aí, você tem que fazer um esforço. Doutora, Esforço, Muito mas esforço. possível. Claro, esforço possível. Plenamente possível. doutora, você já disse que tem tratamento e tem cura. Quais são os tratamentos que existem além da cirurgia? N tratamentos possíveis, a depender de cada caso, mas vamos enxugar e resumir, né? Hoje a gente tem quimioterapias orais e venosas. Nós temos drogas que a gente chama da classe dos antiangiogênicos, que auxiliam no tratamento quimioterápico. Hoje, entrando no tratamento, nós temos a imunoterapia, que é uma terapia com muito menos efeito colateral e que muito promissora, vem trazendo resultados importantes no câncer de intestino, já trazia em outros tumores. E se a gente for puxar aí para mais alguns subtipos, a gente tem drogas direcionadas para alguns perfis moleculares que nos ajudam também. Então, a gente tem um leque de drogas, não apenas quimioterápicos, orais e venosos, que trazem aí bons resultados, quando possível cura e quando não é possível controle, para que a gente consiga tornar essa doença crônica e o paciente viver o máximo possível com qualidade de vida. Doutora, geralmente as pessoas são muito comodistas, e eu me incluo. Às vezes você vai em um médico, ele faz lá uma série de pedidos de exame, no olhar dele, aqueles exames estão bons e você não leva para outro colega, né, de outra especialidade. E é um grande erro nosso não fazer isso, né? E outra coisa, a gente deveria passar por todas as especialidades para fazer um exame de rotina ou você ir num clínico, você já está resolvendo o seu problema? Não precisamos de todas as especialidades, mas nem todas as especialidades se conversam. Então, vamos lá, saúde masculina vale um urologista e vale um clínico geral ou um cardiologista, por exemplo, para o clínico olhar essa parte geral mesmo, ou cardio, e o urologista trazer essa especificidade de prevenção da saúde masculina. Para as mulheres, vale muito um ginecologista, independente se ela tem uma cardiologista ou uma outra clínica médica que ela goste. E quando é que a gente sabe que a padaria é boa? Experimentando, né? Quando você vai escolher um carro, quando você vai comprar um carro novo, como é que você faz para você escolher? Ou você chega lá na concessionária e pega qualquer carro? Tem que fazer o teste, né? Então, se você foi num profissional, porque o profissional que veste um jaleco branco, antes de vestir um jaleco, ele é um ser humano, como outro qualquer, e com algumas ressalvas. Tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está sobrecarregado, tem dia que o nosso olhar não é tão atento como deveria ser. Não tirando e nem isentando a responsabilidade, não.
Tem dia que o paciente senta do outro lado da mesa e ele não quer contar, porque às vezes ele tem medo do diagnóstico. E às vezes a gente não vai saber porque não houve relato. Então eu dou recados e eu me coloco no lugar porque eu também sou paciente. Então, se a doutora Lorena pudesse dar dica para você que está aí ouvindo a gente hoje, reze para o médico que vai te atender. Para que ele possa ser bem orientado pela força maior. Olhe no olho do médico que vai te atender. Se você não sentiu confiança, se você não sentiu empatia, procure uma segunda opinião, procure uma terceira opinião, porque o que está em jogo é a sua vida. Se você passou numa padaria para comprar pão todo dia e a padaria mudou o padeiro e o pão está ruim, o que você vai fazer? Troca de padaria. Troca de padaria. Fica a dica. Doutora, eu estou muito feliz com você aqui com a gente, porque a gente sabe que você transmite esse acolhimento aos pacientes, né? E que Deus continue te fortalecendo. Obrigada. Porque a gente sabe que deve passar pessoas de todos os tipos pelas suas mãos, porque o paciente acaba ficando agressivo, ficando rancoroso, muitas das vezes não tem uma paciência de esperar o amanhã, né? E a gente sabe que na medicina o amanhã é muito importante, né? Né? Que Deus continue te abençoando e te fortalecendo cada dia mais, tá? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo carinho. Carlos, muito obrigada. Aprendemos mais um pouquinho, né? Até a próxima. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.